Uma entrevista é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. A queda de um governo de maioria absoluta apanhou todos desprevenidos, a começar pelo Partido Socialista. Ainda antes da há muito anunciada candidatura de Pedro Nuno Santos, que o Perguntar Não Ofende também entrevistou, José Luís Carneiro deu o primeiro passo. O arranque da sua candidatura não teve a ajuda de António Costa, que decidiu fazer uma declaração ao país no mesmo dia, em direto nos telejornais. Depois de muito se especular sobre quem, da ala centrista, se candidataria contra o candidato da ala esquerda do PS, Mariana Vieira da Silva, Fernando Medina e Ana Catarina Mendes não avançaram. José Luís Carneiro parece partir com desvantagem, mas tem alguns apoios de peso, como o do Ministro das Finanças e Presidente da Assembleia da República. E a sua mensagem, por oposição ao que parece ir à frente, é a da moderação contra o radicalismo. José Luís Carneiro foi, durante uma década, Presidente da Câmara de Baião, 2 vezes deputado e, antes de chegar a Ministro, no ano passado foi Secretário de Estado das Comunidades desde o início da Geringonça. Ou seja, a sua experiência política é sobretudo como autarca. Com pouca notoriedade, José Luís Carneiro tem 2 desafios enormes pela frente. Vencer aquele que muitos veem, dentro e fora do PS, como o sucessor inevitável de António Costa e, se isso acontecer, vencer as eleições num momento mais complicado da história do Partido Socialista e da democracia constitucional portuguesa. Talvez a dificuldade explique porque outros não avançaram. Para além desta entrevista, pode ouvir a que fiz a Pedro Nuno Santos nesta mesma plataforma. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, José Luís Carneiro, por ter aceitado este meu convite no meio da campanha interna do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos tem o apoio esmagador entre as direções das federações, autarcas e até mais apoiantes declarados, até agora, dentro do governo de que José Luís Carneiro faz parte. Sente que parte em desvantagem nesta corrida? Não. Permita-me que lhe agradeça o convite e também que o felicite por este trabalho cívico, que é um compromisso, por aquilo que sei, com uma cidadania informada, esclarecida, e portanto quero felicitar o Daniel Oliveira por este trabalho que desenvolve. Não, por uma razão muito simples. Há 2 pressupostos fundamentais na nossa vida. Um é o de que cada homem um voto. Essa é aliás a condição fundamental da nossa autodeterminação e fator essencial da qualidade da vida democrática. Ou seja, de que não há donos dos votos, donos das consciências, independentemente de haver um número determinado de dirigentes que estão com uma determinada candidatura que há muito trabalha para esse objetivo. Eu, do meu ponto de vista, cada militante um voto, cada cidadão um voto, uma autodeterminação de vontade essencial numa escolha como esta, que é uma escolha de primeiro plano. Em segundo lugar, porque também por uma razão de princípio, que aliás julgo que o Daniel, por aquilo que conhece do seu pensamento, subscreve ou subscreveria. Ou seja, a ideia de haver necessidade de combater o chamado destino manifesto. Ou seja, nós não podemos ter na vida a ideia do destino manifesto. E, portanto, a minha candidatura enquadra-se nessa atitude enquanto militante, consciente, cidadão, comprometido com deveres fundamentais, nomeadamente do pluralismo, do debate, da abertura ao debate, para afirmarmos valores que são valores fundamentais do PS. Nos valores estamos naturalmente de acordo, da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Muitas das vezes divergimos em relação ao equilíbrio que se deve fazer entre esses 2 valores da liberdade e da igualdade. Contudo, permita-me que dê conta do seguinte: eu entendo que, tendo em conta o quadro... Está a falar de Pedro Nuno Santos. Estou a falar dos outros candidatos. Aliás, eu não compreendo como é que candidatos que se afirmam grandes democratas não aceitarem um debate político. Não compreendo o argumento? Não compreendo o argumento. Não acha que num tempo de redes sociais o vosso debate seria para mais tarde recordar durante uma campanha que é daqui a 4 meses? E tendo em conta que vão votar os militantes, isto não são as primárias, são as diretas.
Portanto, são os militantes que vão votar, não é? Então, mas quer dizer que os militantes não merecem o debate, a reflexão sobre aquilo que é o posicionamento dos candidatos, não é? Ou seja, fundamentalmente, do meu ponto de vista, em democracias não há monólogos. Nós vivemos dentro dos partidos políticos, nós não podemos querer melhorar a qualidade da nossa vida democrática no exterior se dentro dos próprios partidos não cultivamos uma atitude de valorização de uma cidadania exigente do ponto de vista... A minha pergunta é, compreende ou não compreende que em vésperas de umas eleições, num momento tão complicado para o Partido Socialista, qualquer ataque saudável, estou a falar ataque no sentido normal que existe em debates, daqui a 3 meses, fosse que ganhe um ou ganhe outro, seria inevitavelmente utilizado pela oposição. Daniel, é incompreensível. Pela oposição não, Daniel, sim, pela oposição. Não aceitar o debate é incompreensível. Não está a responder à minha pergunta. Eu já percebi isso. Mas a minha pergunta é se compreende isso ou não? É incompreensível. Do meu ponto de vista é incompreensível por vários motivos. Primeiro, porque em democracia o debate é mesmo fundador dessa atitude de responsabilidade, de apresentar as propostas que nos trazem a este debate democrático, a este diálogo plural e democrático, e é também fundamental para a sociedade. E a experiência mostra que sempre que houve debate entre candidatos do PS... Não foram em cima das eleições. Mas veja, sempre que houve debate... Eu já ouvi esse argumento, mas não foram em cima das eleições. Veja, Guterres na altura Jorge Sampaio. Guterres ganha o debate interno, ganha as eleições. Sócrates, Manuel Alegre. E o exemplo do António Costa com o António José Seguro, que ganhou as eleições internas ganhou as eleições do país. Um debate bastante feio. Mas o que é que isto... Se bem se lembra, foi um debate bastante feio. Mas o que é que isto demonstra? Demonstra que a apresentação das ideias que temos para o país e o debate dessas ideias com os nossos camaradas militantes é um fator que qualifica a vida democrática e que não inibe em nada, do meu ponto de vista. Temos que concordar, Daniel. Não estou a concordar. Eu até concordo com o argumento central do que está a dizer. A minha pergunta é... Do meu ponto de vista... As coisas ponderam-se várias coisas quando se tomam esse tipo de decisões. E a minha pergunta é, se não compreendo que num tempo que não é o tempo que está a falar de António Guterres e Jorge Sampaio, é um tempo das redes sociais, é um tempo completamente diferente do ponto de vista comunicacional, não tem... é a noite e o dia. E quando o Partido Socialista vive uma crise, está a passar por uma crise muito complicada e a 4 meses de eleições, se não pondera isso, ou seja, eu estou-lhe a perguntar, se sentisse que estava à frente, não achava que isso era uma questão a ponderar? Não. Eu entenderia que deveria haver debate aberto e com todos os candidatos. Sejamos claros, com todos os candidatos, não é o candidato entre o Pedro Nuno e o José Luís Carneiro, é o candidato entre o Pedro Nuno, o José Luís Carneiro e o Daniel Adrião, que tem a mesma legitimidade que tem qualquer um de nós. À partida tem toda a legitimidade e a mesma legitimidade que tem cada um de nós. Não está a partida já concorreu. Mas contudo, veja o seguinte, nós não podemos partir desse pressuposto, porque esse é o pressuposto da tese da inevitabilidade. Aliás, foi contra essa inevitabilidade que o António Costa, em 2015, rompeu precisamente com um quadro de referência que permitiu romper, de facto, com um entendimento. Vou depreender que nas legislativas vai debater com todos os partidos, do MRPP até em todas as vezes, porque não pode haver inevitabilidade. Eu quero dar conta de que estarei disponível para o debate, porque essa é mesmo condição fundamental da qualidade democrática. Essa, digamos, para mim é uma questão fundamental. Acho que o único candidato que nunca aceitou debater que evitou sempre os debates foi Cavaco Silva. Daniel, veja o seguinte, colocamos as questões no plano estritamente da qualidade da vida democrática e sei aquilo que faz precisamente para valorizar essa cidadania esclarecida e responsável. O primeiro pressuposto era a de só dever haver uma candidatura. É um pressuposto errado que, aliás, foi seguido na própria Juventude Socialista. Ou seja, terão feito um pacto de que não havia discussão, não havia debate, não havia divergência, não havia atos eleitorais, ou seja, há atos eleitorais para legitimar uma espécie de sucessão dinástica dentro da própria Juventude Socialista. Depois queriam fazer a mesma coisa no Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido fundador das liberdades democráticas no país. Não podemos aceitar essa inevitabilidade, porque seria renegar tudo quanto temos defendido desde a consolidação das nossas liberdades fundamentais, e devemos-las em muito a um espírito livre que combateu, como bem se sabe, para que não tivéssemos saído de uma ditadura e tivéssemos depois caído numa outra abordagem monolítica na perspectiva da sociedade e na perspectiva do Estado. Não está a defender que o Partido Socialista corre o risco de ter uma ditadura interna, pois não? Mas devemos evitar os monolitismos porque são muito condicionadores das liberdades e sobretudo da afirmação da individualidade e da forma de ver e de pensar o mundo, da forma de ver e entender o partido e a própria sociedade. E, portanto, do meu ponto de vista, é um erro que comete
o camarada Pedro Nuno, não aceitar um debate, porque esse debate fortaleceria o PS e fortaleceria o PS na sua relação com a sociedade civil. Terei a oportunidade de o confrontar com isso. Aqueles que sempre se falaram como candidatos, falei aqui na introdução, Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva, Ana Catarina Mendes e outros, decidiram não avançar. Não sente que é um recurso de quem não teve coragem para correr esse risco? De forma alguma, eu tenho o máximo respeito por todos esses por todos esses meus camaradas, por quem tenho estima pessoal, por quem tenho consideração pelo percurso de vida que fizeram, e aliás pude dizê-lo publicamente, qualquer um dos, não apenas dos que se habilitam a candidatos, como é o caso do Pedro Nuno, mas como qualquer um desses nomes que ele referiu, de serem bons candidatos, e qualquer um deles ter todas as condições para poder ser um bom primeiro-ministro ou uma boa primeira-ministra, em comparação com aqueles que são os nossos principais adversários políticos e aqueles que são os nossos principais competidores políticos, como aliás se vê nas sondagens. Está há pouco tempo no governo como ministro, e antes disso teve responsabilidades pouco visíveis do ponto de vista mediático. Acha que o PS pode ter numa eleição inesperada daqui a 4 meses um candidato a primeiro-ministro com baixa notoriedade? Permita-me que lhe dê conta, Daniel, que se for consultar os dados que há hoje já disponíveis dos estudos de opinião que têm sido realizados, há algo que é reconhecido. Ou seja, o PS pode ganhar de novo as eleições com uma ampla maioria, desde que consiga, não, maioria absoluta, desde que consiga falar ao centro político democrático, e quem tem o perfil mais adequado para vencer as eleições nesse centro político democrático sou eu. O que diz a última sondagem que vi dizia que Pedro Nuno Santos ganhava com maior distância a Luís Montenegro do que José Luís Carneiro. Eu pedi então ao Daniel que procurasse obter as informações que não estão editadas para procurar confirmar esta tese que lhe estou a afirmar. Segundo ponto muito relevante. Eu quero dar conta de que estive 10 anos, derrotei a direita no meu município, que é um município de média dimensão no país, com 50, depois tive 68 e depois tive 71,5% do eleitorado, o que significa que agreguei, digamos, amplos setores da vida social, da esquerda ao centro-direita, e isso deu-me uma força política muito própria. Devo dizer que como autarca estive 10 anos no Comitê das Regiões, presidi aliás uma comissão e pude acompanhar e também contribuir para a construção do próprio discurso europeu relativo ao desenvolvimento regional, e permita-me que diga o seguinte: onde estive, deixei ficar marcas que transformaram a vida das pessoas com os valores daquilo que poderemos considerar a esquerda do nosso país. Olha, começo por lhe dar conta do seguinte: quando eu cheguei ao município, nós éramos dos municípios que têm taxas ou indicadores de abandono e de insucesso escolares dos mais elevados do país. Em 10 anos, a Isabel Alçada esteve no meu município e fez a seguinte afirmação: Baião em 10 anos passou para os 15 que alcançaram os melhores indicadores nesta percentagem. Sabe porquê, Daniel? Porque eu conheci e sabia o que são as realidades destes territórios mais afastados dos grandes centros. E foi uma das minhas principais prioridades, porque sempre vi na educação fator de igualdade, fator de cidadania, fator de desenvolvimento, fator de coesão e de realização plena da nossa individualidade e da nossa personalidade. Segundo, na saúde. Na saúde transformei completamente a saúde. Se puder ouvir os vários ministros, desde o Correia de Campos ao atual Manuel Pizarro, que era secretário de Estado da Saúde, não apenas construí novas infraestruturas, como criei das primeiras respostas de proximidade às populações. A primeira unidade móvel de saúde, que ganhou um prémio nacional como uma das melhores práticas no serviço de saúde aos cidadãos isolados, por vezes se deslocavam ao centro de saúde para ter a prescrição médica. Veja bem o que é alcançar um direito tão básico como este. Acha que há uma transposição de ser Presidente da Câmara para ser Primeiro-Ministro? Há uma experiência que é muito relevante para ter competências transversais, multidimensionais para o processo de decisão. Não estava a questionar a sua competência. Estava a falar da notoriedade. Mas veja-me o seguinte, Daniel, vejamos as marcas que nós deixamos ficar na vida das pessoas. Eu presidi também uma cooperativa de desenvolvimento regional que envolvia 5 municípios, 300 mil pessoas. Eu sei o que é ter políticas de apoio à transformação de ideias de investimento e de criação de projetos de vida na vida concreta das pessoas. Criámos mais de 500 postos de trabalho com o apoio a micro e pequenas atividades económicas que viabilizaram projetos de vida das pessoas. Sabe a alegria que é sentir que nós contribuímos para transformar a vida das pessoas? Sabe o que é, por exemplo, alguém vir ter comigo e dizer-me que gostava de ter um trabalho numa instituição pública e eu perguntar-lhe, então, mas diga-me lá quais são as suas competências, o que é que você sabe fazer? O que eu sei fazer, eu aprendi com os meus avós,
a fazer determinado tipo de compotas. Então vamos apoiá-la a transformar essas suas competências num projeto de vida. E hoje essa pessoa, essa família e os seus familiares viverem de uma pequena indústria que criaram ligada a esse setor. Mas também, veja, quando fui secretário de Estado das Comunidades, não fui secretário de Estado das Comunidades para ter um título. Eu recordo que estive junto dos portugueses onde viveram momentos mais difíceis. Permita-me que lhe dê um exemplo. Eu estive com os portugueses nos atentados terroristas em Barcelona. Eu estive com eles na Venezuela, fui libertar 2 jovens com 24 e com 25 anos que estavam detidos sem culpa formada, com o nosso diretor-geral na altura dos assuntos consulares, é hoje o nosso embaixador, que é testemunha, que está hoje como nosso embaixador na Suíça. Eu fui lá correndo riscos de vida, permite que diga assim, correndo riscos de vida para garantir a libertação daquele jovem, que é quando aqueles 2 jovens, neste caso 2 irmãos, e quando o consegui fazer, foi uma das minhas maiores realizações na vida política, foi sentir que eu na vida política podia transformar a vida dos outros. Mas isto significa assim. Mas se me pergunta se não Está-me a falar da sua competência. Estou a falar do conteúdo. Eu estou-lhe a fazer uma pergunta. Estamos a 4 meses das eleições. A notoriedade é uma coisa importante, não é uma coisa... Tem a ver com o facto dos portugueses saberem ou não saberem quem são. Estamos a falar muito, muito em cima das eleições. O PS está a escolher um candidato numa altura em que normalmente estaria a preparar a campanha eleitoral. E isso não é um pormenor. É importante. E sabe o que é importante na notoriedade? Já avaliei muitas sondagens, muitos estudos de opinião. É que há a chamada notoriedade positiva e há a chamada notoriedade negativa. Acha que Pedro Nuno Santos tem uma notoriedade negativa? Eu entendo que tem uma notoriedade positiva superior à dele. E permita-me que lhe diga o seguinte, sabe qual foi o share que eu tive comparativamente com o dele quando estive agora na entrevista que dei à televisão? Eu tive mais 75 mil telespectadores do que teve o Pedro Nuno. Não estava a competir com o Pedro Nuno, com o Jorge Nuno Pinto da Costa. Veja, não, agora estou a defender o meu canal. Mas veja, eu só estou a responder uma questão de notoriedade, está a ver? Ou seja, quando há uma notoriedade que é positiva, significa que o nível de progressão da candidatura é muito superior. Eu entendo ter essa notoriedade que é positiva. Pensa que este processo judicial que fez cair um governo terá impacto no resultado do Partido Socialista e acha avisadas as tentativas de pressionar o Supremo Tribunal de Justiça a chegar a uma conclusão antes das eleições? Daniel, como sabe, há princípios fundamentais que nós devemos defender intransigentemente, independentemente das circunstâncias concretas em que estamos a viver. E quais são esses princípios fundamentais? Primeiro princípio, que é o mais importante para aqueles que são os visados das decisões que foram tomadas. O princípio da presunção da inocência. Esse é um princípio relativamente ao qual nós devemos ser capazes de dar as nossas vidas. Há valores os quais nós devemos estar disponíveis a dar a nossa vida. Estou de acordo. Esse é um dos valores fundamentais. Não vou dizer muitas vezes estou de acordo ou em desacordo, mas este é um princípio geral da democracia. Segundo valor fundamental, a independência da justiça. Terceiro valor, a autonomia do Ministério Público. Ora, mas como é evidente, o Ministério Público, tendo autonomia, tem uma hierarquia e tem quem assume responsabilidades no processo. É por isso que eu defendi há dias, verifiquei agora que o meu camarada Pedro Nuno, tendo dito que não se pronunciaria sobre a justiça, já admitiu poder também falar sobre o assunto. Eu tenho uma ideia clara sobre aquilo que é necessário fazer. Por um lado, nós temos que, depois das eleições, ter um amplo diálogo no plano social, mas também no plano político-partidário, assim como também envolvendo os atores do próprio sistema judicial, onde deve estar o Ministério Público, para garantir princípios que são fundadores da nossa Constituição e particularmente da nossa separação de poderes e ao mesmo tempo também da lisura com que esses poderes atuam, nomeadamente no que tem a ver com a transparência dos processos, nomeadamente no que tem a ver com uma cultura de prestação de contas e no que respeita à celeridade processual e sobretudo ao modo de evitar a conexão processual que nos conduz não raras vezes para os chamados megaprocessos que empregam recursos imensos com resultados ínfimos no rescaldo dessas mesmas investigações. E, portanto, há aqui um trabalho que tem que ser feito. É um trabalho que deve ser consensualizado, amplamente debatido e consensualizado com a sociedade portuguesa e com aqueles que têm representação política democrática e aqueles que não atentam contra os valores democráticos. É por isso que eu coloquei o Chega de fora desta equação, porque os seus objetivos são precisamente objetivos que atentam contra a salvaguarda e a defesa da qualidade das nossas instituições democráticas e é, portanto, um compromisso que assumo nesta candidatura, em termos que depois iremos reduzir a nossa moção de introdução. Só não me respondeu às duas perguntas que eu lhe fiz.
Se vai vetar o Partido Socialista. 2, se é avisado, dizer que o Supremo Tribunal de Justiça deve chegar a uma conclusão em relação a António Costa antes das eleições. Aquilo que eu disse e que repito foi que, tanto quanto possível, considerado o impacto interno, mas também o impacto externo desta decisão, tanto quanto possível, e sem colocar em causa a extensão e a profundidade do inquérito, devemos procurar dar celeridade processual, na medida em que coloca em causa o prestígio das nossas instituições democráticas e afeta as eleições. Ao ter que ver. Não, eu diria que a nossa preocupação com o prestígio das instituições democráticas não deve subsumir-se àquilo que tem que ver com os atos, os momentos eleitorais. Porque há questões que são duradouras, as eleições. Mas acha que afeta ou não afeta? Pode afetar ou não afetar o Partido Socialista? Bom, essa avaliação terá que ser feita pelos portugueses. As primeiras sondagens que têm vindo a sair fundamentalmente mostram que afeta o prestígio das instituições. E a prova está no facto de que há quem sobe acima daquilo que era expectável que pudesse subir, e aqueles que sobem são aqueles precisamente que procuram, na babugem do populismo e da demagogia, aproveitar-se das fragilidades democráticas do sistema político. Do que há de político neste processo, vamos esquecer a parte criminal ou não criminal do processo, não incomoda que uma figura que o Primeiro-Ministro escolheu para negociar a renacionalização da TAP e depois até veio a integrar a própria Conselho de Administração da TAP, ou para lidar com os lesados do BES de uma forma informal, como seu representante, e que o próprio disse publicamente, mas esta não é a questão mais importante, porque dessa ele já falou, que disse ser seu amigo, sirva para pivô em relações entre uma empresa com o governo. É porque há um debate político do que se sabe e do que é incontestado, não há contestação de que Diogo Lacerda Machado trabalhou para aquela empresa e uma das funções que cumpriu foi ser pivô na relação com o Estado. Se não incomoda esta promiscuidade de alguém, repito, independentemente de ser amigo do Primeiro-Ministro ou não, que o Primeiro-Ministro já tinha escolhido como pivô informal e pro bono nas relações entre o Estado e ou cidadãos ou empresas. Eu julgo que o Primeiro-Ministro deu resposta a essa questão quando disse que, de facto, na política não há amigos. Julgo que foi o que ele quis significar. Mas eu não estou a falar dele ser amigo do Primeiro-Ministro. Eu pus de fora ser amigo do Primeiro-Ministro. Eu estou a falar de uma coisa específica. Eu imagino que ele não foi pivô na renacionalização da TAP por ser amigo do Primeiro-Ministro. Portanto, eu estou a falar de alguém que cumpriu funções de um lado para o outro e depois vai cumprir funções em sentido inverso. Bem, aquilo que nós devemos fazer é procurar garantir que no quadro da nossa moção programática, que é aquilo que estou a fazer, já respondi a perguntas que me foram colocadas pela comunicação social, verifiquei que a outra candidatura, a candidatura nomeadamente do Pedro Nuno, não respondeu a minha e a do Daniel Adrião. Temos uma noção muito clara, que ficará espelhada na moção, sobre a importância de aprofundar o regime das incompatibilidades e também do escrutínio das relações que possam colocar em causa a probidade e a independência e a isenção no desempenho de funções de serviço público. Isso é bom, mas não me respondeu se o incomoda ou não o incomoda. Veja, não me quero pronunciar sobre escolhas que certamente tiveram em consideração. Estamos a falar de escolhas do governo que fazia parte. Que tiveram em consideração, certamente, a competência técnica, jurídica de quem se disponibilizou a servir o país e o interesse do país na defesa do interesse nacional. Esse é o pressuposto de que eu parto para a razão de ser dessa escolha. Competência técnica, competência jurídica e um juízo sobre as capacidades para a defesa do interesse nacional, com isenção e com imparcialidade. Parto desse pressuposto. Sobre a avaliação final de se esse pressuposto foi cumprido ou não, só mesmo o Primeiro-Ministro pode fazer. Disse numa entrevista que estava disponível para viabilizar um governo do PSD caso a direita tenha maioria e o PSD fique em primeiro, para evitar a influência do Chega. Depois disse que não era assim, que tinha sido feita uma interpretação, imagino que abusiva do que tinha afirmado, mas que esclareceria mais tarde. Quero esclarecer agora. Bom, o que eu disse, e pode ser ouvido, foi: por mim, o Chega não vai para o poder. O que é que isso significa? Eu estou convicto de que eu ganharei as eleições passado que esteja esta fase interna da vida do PS. Tenho indicadores
que mostram que essa vitória é possível. O PS ganha sem maioria. Naturalmente nós temos o dever do diálogo com os partidos que ajudaram a construir soluções à nossa esquerda, dialogar, nomeadamente no quadro parlamentar, para procurar encontrar soluções. Mas eu recordo que os partidos à nossa esquerda... Nós já vamos falar dos entendimentos à esquerda. Bom, vamos ter aqui um bloco inteiro sobre esse assunto. Aliás, eu tenho sido muito claro e verifico até que o Pedro Nuno, na entrevista que deu, veio precisamente glosar, se me permite utilizar este termo, aquilo que eu tinha dito. Ou seja, há matérias que, do meu ponto de vista, é evidente que as soluções de política, particularmente com base parlamentar, encontram-se no diálogo com a nossa esquerda. Eu dou exemplos. Investimento público. O investimento público e as prioridades do investimento público, naturalmente que nós temos uma grande convergência política. Nós temos convergência política sobre o investimento público na saúde, nós temos convergência política sobre o investimento na educação, nós temos convergência na sustentabilidade das funções, nomeadamente de proteção social, nós temos convergência, nomeadamente nas questões ligadas aos transportes, à mobilidade, como fator não apenas de ordenamento e desenvolvimento territorial, mas também de cidadania e de mobilidade, e portanto, e até de compromisso com a própria descarbonização da economia, ou seja, há um espaço de convergência muito amplo com a esquerda, particularmente nas questões do investimento público e particularmente nas questões ligadas aos rendimentos e à valorização e dignificação das condições de trabalho. Portanto, sobre isso não há absoluta dúvida. O que pode haver depois é divergências até onde se pode e deve ir. Foi, aliás, o motivo da ruptura que houve, como bem sabemos, em relação ao orçamento que provocou a anterior crise política. Depois aí podemos chegar aí, que eu vivi por dentro essa crise. Mas nós já vamos falar sobre isso. Eu queria falar da sua relação com o PSD, mas não é com a esquerda. Veja, primeira coisa que é preciso dizer. Comigo não há bloco central. Ponto número 1. Agora, se me pergunta... A minha pergunta não foi se iria ter espaço de diálogo com o PSD caso fosse governo. Não é essa a questão. Até porque não é essa a questão que está a ser levantada neste momento. Abaixo, o PS teve espaço de diálogo com o PSD em várias questões, até durante a geringonça. Claro. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é... Eu não vou passar esta entrevista toda a fazer os cenários que eu sei que não vale a pena, porque depois não querem fazer os cenários e já têm um bordão nas respostas a dizer eu não trabalho em cenários, claro que trabalham, mas não querem dizer, não querem pôr a possibilidade de perder, apesar dela existir sempre. A minha questão é outra, e isso os eleitores têm direito a saber. Têm direito a saber se o voto no Partido Socialista pode vir a viabilizar um governo do PSD e da Iniciativa Liberal. E eu acho que qualquer eleitor, sobretudo os eleitores mais à esquerda, que imagino que não desistiu deles e também quer apanhar os seus votos, têm direito a saber se há o risco do voto, e imagino que alguns eleitores verão isso bem, outros como um risco, e não devem ir às escuras, saber se há o risco de, ao votarem num Partido Socialista liderado por José Luís Carneiro, e o voto que lhe entregam vir a ser utilizado para viabilizar um governo PSD e Iniciativa Liberal. Daniel, eu compreendo o que está a dizer e é uma pergunta legítima e devida aos candidatos. Mas sejamos claros no seguinte. O meu principal competidor eleitoral é o PSD. Ou seja, o meu principal competidor será o protagonista que estiver a liderar o PSD, que se habilita às eleições. Ora, eu não posso deixar de colocar este como o primeiro cenário, mais importante cenário, ou seja, eu parto para as eleições para ganhar as eleições. Certo. Pronto. Segunda dimensão. Nós, democratas, não queremos que o Chega vá para o poder. Estamos de acordo com este pressuposto. Posso até fazer-lhe uma pergunta sobre isso, sobre os riscos de fazer tudo para o impedir. Ora, sabemos bem como é que o PS pode impedir que o Chega vá para o poder. É ter uma ampla maioria que digamos que não permita viabilizar um governo do PSD feito em coligação como aconteceu nos Açores. Não é? Terceira dimensão. Quando chegarmos às eleições e avaliarmos os resultados eleitorais, eu tenho o dever de fazer aquilo que fez o António Costa em 2015. E o que é que fez o António Costa em 2015? O António Costa teve 2 grandes momentos com a Comissão Política Nacional e com os deputados da Assembleia da República. E nesses 2 momentos, um foi para viabilizar o diálogo e o terceiro foi para validar o acordo. E na validação desse acordo, houve 2 questões que estiveram em cima da mesa. Uma, o cumprimento dos compromissos com o Tratado Orçamental da União Europeia. Segundo, os compromissos com a Aliança Atlântica. Quando o António Costa disse aos órgãos nacionais essas questões
estão salvaguardadas. Nós governaremos com o nosso programa, que foi o programa que submetemos às eleições. Então, teve, portanto, o respaldo dos órgãos do seu partido para decidir. É o que nós teremos que fazer. Agora, eu à partida o que não faço é diabolizar o eleitorado do centro político, não estamos a falar centro político democrático. Não estamos a falar de eleitorado. Estamos a falar de... Não estamos a falar de eleitorado. O eleitorado é todo ele, até nem o eleitorado do Chega se deve diabolizar. Estamos a falar de... As pessoas votam votam em determinados pressupostos. E é importante... já toda a gente percebeu que depois dos entendimentos à esquerda, o eleitorado do Partido Socialista sabe que ao votar no Partido Socialista essa possibilidade pode ou não vir a existir. O eleitorado não sabe, e portanto está sempre a regressar ao diálogo com a esquerda. O que o eleitorado não sabe é se o Partido Socialista, e como disse, não há futuros manifestos, não há... Portanto, tem sempre que partir do princípio em democracia que pode não vencer as eleições. E a pergunta é se há risco ou não de o voto no Partido Socialista, risco ou vantagem, cada um lerá como entender, vir a viabilizar um governo do PSD ou um governo do PSD com a iniciativa liberal para evitar que o Chega participe num governo. Daniel, aí respondo-lhe com uma afirmação que julgo com a qual todos concordamos. Nessa altura, e em função do peso político do PS, temos que avaliar aquilo que melhor serve o interesse nacional, aquilo que melhor serve o interesse do país. E em consciência, decidir aquilo que melhor serve o interesse do país. Então, a possibilidade de fazer, não é um bloco central, porque isto não é um bloco central, mas a possibilidade de vir a viabilizar um governo para evitar o maior peso do Chega no poder, não pode acabar por ter como fundo, e este debate é para lá do que vai fazer ou não pode ter como resultado um crescimento do Chega. Não é dizer às pessoas que a escolha... Mas Daniel, já está a deduzir, digamos, algo que eu não disse, porque a questão é a seguinte: eu entendo que do ponto de vista sistémico... Não, estou a dizer algo que não quero dizer, peço desculpa. Não respondeu com a clareza suficiente para eu não fazer deduções. Então, mas não faça uma dedução, nem tire conclusões. Nem no sentido, nem no outro. Não tire conclusões daquilo que eu não disse, porque isso depois torna-se... Veja, verifico. Eu sei qual é a tática, não é, Daniel? Não é minha, não mas agora é tática. Eu conheço a tática. Farei o mesmo género de perguntas ao Pedro Santos. Eu conheço a tática que foi utilizada e, aliás, impulsionada pelo Observador. E era importante procurar e verificar porque é que, desse ponto de vista, essa tática foi seguida. É importante, sei que... Sabe que a melhor forma de desfazer táticas é ser claro. Sim, claro. Ou seja, se responder claramente a uma coisa ou outra, a tática morre. Mas essa clareza só se pode avaliar quando se conhecer os resultados eleitorais. Eu compreendo isso, mas só se pode esclarecer. Vejam, há algo que eu sei. Quando o Sampaio e o Constâncio partiram para as eleições com uma ideia pré-concebida de acordo à esquerda, perderam as eleições, porque isso significa reconhecer que estamos a ir sem disputar a nossa autonomia estratégica e a autonomia essencial para servir o país. E é isso que eu procurarei fazer, porque sei bem a importância de partir com essa autonomia para conseguirmos ganhar com uma ampla maioria as eleições legislativas. José Luís Carneiro tem dado alguns sinais de pouca vontade. Não estou a dizer que o nega, aliás, acabou por dar um bocadinho a resposta agora, de entendimentos à esquerda. Não parece, pelo menos, mostrar-se entusiasmado com a ideia. José António Vieira da Silva veio dizer que a Geringonça provou que a convergência à esquerda, que o apoia, não é? Que a convergência à esquerda não pode ser estratégica. Ascenso Simões, que nem sequer foi entusiasta da solução da Geringonça, respondeu que é estranho que um partido que só chegou ao governo através do Bloco de Esquerda e do PCP, numas eleições em que ficou o segundo, é bom sublinhar isto, vir dizer isto. Recordo que o próprio José Luís Carneiro só foi secretário de Estado porque o Bloco de Esquerda e o PCP o permitiram. O Partido Socialista, eu vou terminar, não correm o risco de passar a ideia de calculismo e até algum oportunismo na relação com os outros partidos à esquerda? Não. Que o que foi bom para chegarem ao poder quando nem em princípio não chegariam, agora passou a ser um problema? Não, Daniel, e há fases diferentes, digamos, nesse entendimento à esquerda e nesse suporte parlamentar. Primeiro, há que clarificar o seguinte: fui secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, olha, e construímos soluções, na altura com o José Manuel Pureza, entre outros, para precisamente encontrarmos uma solução para o recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro, que foi uma das marcas de que muito me orgulho como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que permitiu que 45 anos depois da democracia e do 25 de Abril
mais de 1.200.000 portugueses no estrangeiro passaram a ter condições para participar nos atos eleitorais no nosso país. Olha, não vou desenvolver isso, mas nas últimas eleições, como sabe, depois a coisa acabou não tão bem como se desejava. Votaram, para ter uma ideia, o Pedro Delgado Alves, por exemplo, foi também alguém que participou ativamente, juntamente com o Jorge Lacão, nesta mudança, juntamente com a Isabela Oneto na administração interna. E, portanto, foi possível construir soluções. Essa é uma delas, em que construímos em conjunto. Assim como foi necessário dialogar também, por exemplo, para a reforma da administração do Estado e a desconcentração de poderes para as comissões de coordenação e para as autarquias, dialogar por exemplo, com o Bloco e também dialogar com o próprio Partido Social Democrata. Ou seja, é esta função estratégica que o PS tem tido como um partido capaz de dialogar, e essa capacidade de diálogo é tão maior quanto a sua base eleitoral esteja consolidada e seja ampla, porque dá-lhe espaço de manobra para precisamente fazer esse diálogo construtivo das melhores soluções para o país. E, portanto, queria dar conta de que o nosso sentido de autonomia estratégica, que o Vieira da Silva sublinha, tem a ver com esse sentido da autonomia para construirmos em cada momento. O Partido Socialista não teve autonomia estratégica durante a geringonça? Sobretudo, há duas fases. Na primeira fase, sim. A primeira correu bem. A primeira correu bem. A segunda, quando o Partido Socialista cresceu, a geringonça morreu. Não, veja, não. Ou seja, a segunda não correu melhor que a primeira. Eu vou recordar, eu vivi por dentro dessa situação. Quem primeiro de escola do compromisso que tinha com o Partido Socialista, mesmo em momentos muito difíceis, como foi o momento da pandemia, por altura do... Não tinha nenhum compromisso. Por altura do... às eleições não havia nenhum compromisso com o Partido Socialista. Desculpa lá, eu tenho insistido muito nisto. O Bloco de Esquerda e o PCP tiveram um compromisso com o Partido Socialista, com acordos escritos, até às eleições de 2019. A seguir a 2019 houve um compromisso decretado pelo próprio Partido Socialista sem a autorização dos outros. Ou seja, que disseram que havia um compromisso quando não havia acordo nenhum. Portanto, mas Daniel, o Partido Socialista não define unilateralmente compromissos. Mas Daniel, permita-me que diga o seguinte: quem, digamos, de escola, desse entendimento alargado, chamamos-lhe entendimento mais tácito ou mais expresso. Os entendimentos só podem ser expressos. Os entendimentos de poder só podem ser expressos, não podem ser tácitos. Daniel, permita-me concluir o raciocínio. Sim, foi o Bloco quando, ainda durante a pandemia e por altura do orçamento suplementar, não concordou e não votou a favor desse orçamento suplementar. Por causa do Serviço Nacional de Saúde. E depois, eu recordo-me bem, estava na altura como secretário-geral adjunto, participava na coordenação política, sei bem do esforço que fez o António Costa. Um esforço genuíno para ir de encontro às posições dos dois partidos que suportavam o governo. Em relação ao PCP, muito particularmente... Os dois partidos não suportavam o governo. Nós temos que fazer... Os dois partidos suportaram o governo quando fizeram um acordo que entregaram ao Presidente da República. Os dois partidos não suportam o governo porque o Partido Socialista decide que esses partidos suportam o governo. Nenhum nem outro, a seguir às eleições de 2019, se comprometeram a suportar o governo. Um partido não decide quem suporta o seu governo. O Partido Socialista não é o único partido que tem autonomia estratégica. O PCP e o Bloco também têm autonomia estratégica e decidir quando suportam e não suportam o governo. Aliás, no fundo, o Daniel está a confirmar a tese que eu estou a defender, ou seja, está a confirmar a tese de que efetivamente o Bloco, a partir de 2019, o PCP voltaram a colocar o PS como o seu principal, digamos, competidor eleitoral. E é legítimo, aliás, houve um congresso do próprio Bloco em que essas matérias foram discutidas e se tornaram mais claras. Mas a partir daí... O Bloco definiu que sem acordo escrito não queriam Sabemos que no domínio do núcleo duro do partido houve uma ideia de fazer a ruptura com o PS. Sabemos disso. E sabemos também o mesmo que aconteceu no PCP. Aliás, sabemos bem qual era o entendimento do Jerónimo de Sousa em relação à convergência política com o PS e como a tese dele foi vencida no Comitê Central. E, portanto, é esse realinhamento estratégico, quer do Bloco, quer do PCP, que provoca a ruptura no orçamento e que provoca a crise política que dá maioria absoluta ao PS. Mas deixe-me dizer o seguinte... E o que é concluído aí para Daniel, o futuro? Mas permita-me só o seguinte, permita-me ir àquilo que é o conteúdo das políticas, porque acho que isso que é o mais importante. O que é que fundamentalmente estava em causa e o que é que o António Costa procurou fazer? Eu sou testemunha desse esforço. E até lhe devo dizer uma coisa, houve momentos em que, para mim, era surpreendente a capacidade que o António Costa tinha para procurar sempre ir de encontro a mais uma reivindicação. Havia duas questões fundamentais. De facto, o Bloco colocava as questões no Serviço Nacional de Saúde e colocava as questões particularmente na dedicação que o Bloco considerava a dedicação exclusiva. Nós falávamos da dedicação plena. Portanto, havia aqui uma questão também de terminologia conceptual.
E o PCP colocava as questões nas leis laborais. Bom, e aqui recordo porque é muito importante para quem nos está a ouvir, no fundo, esta recapitulação histórica, que o António Costa, depois de ter cedido até ao limite onde entendeu ter autonomia para decidir, foi à Comissão Política Nacional e levou um texto que validou com a Comissão Política Nacional para poder ir mais longe, nomeadamente em relação à cláusula da caducidade e também em relação à contratação, à negociação e contratação coletiva, para corresponder às expectativas do PCP, e também levou as medidas relativamente ao estatuto do SNS e às questões da dedicação exclusiva. E depois desse esforço, recorda-se que estávamos a fazer esse esforço e o Bloco assumiu que não aprovaria o Orçamento de Estado. E quando o Bloco decide que não aprova o Orçamento... Também não era isso que o Bloco estava a negociar, era o SNS. Sim. Mas quando o Bloco decide que não aprova o Orçamento de Estado, o PCP decide o mesmo e provoca-se uma crise política. Aliás, recordo-me como ficámos incrédulos, e muitos dos deputados tinham uma imensa simpatia pelo suporte parlamentar. E é isso que leva a não ter grande fé num entendimento à esquerda? Vamos ver, eu não disse que não tinha uma grande fé no entendimento. Estou a tentar que me diga. Sim, eu não disse que não, Daniel. Eu estou a tentar que me diga, estou a tentar que me responda. É por isso que sabe porquê? É por isso que eu gosto de ter palavras ponderadas. Sim, tá e aliás, é-me reconhecida essa qualidade. Mas as ponderadas têm que ser claras também. Sim, claras, mas ponderadas, que significa que devem corresponder ao mais firme das nossas convicções. Que é para não dizermos hoje uma coisa e amanhã dizermos outra diferente. A coerência é um valor essencial à confiança das pessoas nos atores políticos, nas instituições. Portanto, eu entendo, como digo, que há um amplo espaço de convergência política com os partidos à nossa esquerda. Aliás, eu recordo-me com a Catarina Martins, no decurso da pandemia, tivemos diálogos muito construtivos sobre a forma como deveríamos enfrentar a própria pandemia. Recordo-me que, mesmo no decurso das próprias eleições autárquicas, eu fui incumbido como secretário-geral adjunto, fazemos um diálogo com o PCP para avaliar a hipótese de podermos fazer coligação em Lisboa e no Porto. Devo dizer que, por exemplo, quando fui candidato, na altura, em 2000, 2001, com Francisco Assis à liderança da Federação do Porto, nós colocámos na nossa moção, do ponto de vista autárquico, um entendimento com os partidos à nossa esquerda, porque há matérias relativas ao desenvolvimento e há um modelo de desenvolvimento com os quais estamos de acordo. Agora, olhamos para as matérias que também são centrais. Hoje de manhã, comecei amanhã a ouvir, poderíamos dizer, os nossos mais conhecidos e mais proeminentes conhecedores da nossa política externa. Dou-lhe um exemplo. Nós acabamos de aprovar no Governo um conceito estratégico de defesa nacional. Nesse conceito estratégico de defesa nacional há a assunção daquilo que é uma identidade histórica da política externa portuguesa desde 1976, que foi, aliás, um dos mais importantes contributos que deu Mário Soares e Medeiros Ferreira para a forma como Portugal se posicionou no mundo enquanto país europeísta, por um lado, e enquanto país atlântico em questões de defesa. Ora, está a falar da NATO, não é? Estou a falar da Aliança Atlântica, são os nossos aliados, são os Estados Unidos, que sempre, nós, como o Daniel bem sabe, historicamente, desde a nossa fundação, tivemos sempre uma aliança exterior ao continente europeu. Não foi desde da fundação da democracia, nós entramos para a NATO durante a ditadura. Sim, eu sei que eu entendo. Salazar também tinha Não, mas veja, porque tem que ver com o quadro histórico do país. Estou só a dizer que não nasceu da nossa democracia. Nós somos fundadores, aliás, da Aliança Atlântica, mas convém termos consciência disto. Como bem se sabe, nós, por razões históricas, que tem a ver com a nossa autonomia, com a nossa independência, procurámos sempre uma aliança extracontinental. Essa aliança extracontinental foi com os ingleses até à Segunda Guerra Mundial, que entraram em falência, e, portanto, quem substituiu os ingleses foram os Estados Unidos. E, portanto, esse compromisso atlântico, em termos de política externa, é um compromisso que... E isso é um problema na relação com o Bloco e com o PCP? Não é um problema, mas foi a questão que teve que ficar esclarecida quando fizemos a aliança em 2015. Lembra-se porque é que teve que ficar esclarecida? Em 2015. Lembra-se de onde é que veio a exigência de que ela tinha ficado esclarecida? Foi de Cavaco Silva. Ou seja, foi o presidente Cavaco Silva que tomou essa exigência. Como se viu, aliás, isso nunca foi um problema. Isso nunca foi um problema na geringonça, se tivesse lá ou não. Mas deixe-me agora dar um outro exemplo. Nós sabemos hoje, pela experiência que temos, e o Daniel também sabe, que hoje
as condições do nosso desenvolvimento nacional, por exemplo, das condições do investimento no país, dependem muito também dos nossos compromissos, nomeadamente no quadro da própria União Europeia, e os nossos compromissos, por exemplo, de natureza orçamental. Já dependiam na última geringonça. Essa estabilidade é essencial para garantirmos que o investimento direto estrangeiro, que o investimento na criação de riqueza no país é essencial para precisamente financiar as funções sociais e as nossas políticas de rendimentos. E, portanto, dito isto, o que é que eu quero dizer? O conceito estratégico de defesa nacional, por exemplo, pese embora ter havido convite, quer ao PCP, quer ao Bloco de Esquerda, não participaram nesse conceito estratégico de defesa nacional. Ou seja, é necessário esclarecer, por exemplo, numa altura de tomada de decisão, qual é o pensamento em relação... Porque hoje não estamos no quadro de 2015. Eu recordo que nós hoje temos duas guerras com as quais estamos confrontadas. Temos uma na Europa e temos outra no Médio Oriente. E nós temos que ter uma posição clara em relação à forma como... À primeira, o governo tem uma posição clara. Em relação à segunda, ainda ninguém percebeu qual é a posição do governo. Mas eu tenho... Já disse tudo isso. Não, mas eu quero afirmar a minha posição clara. Qual é? A minha posição clara em relação à guerra na Ucrânia... Não é em relação à Ucrânia. A Ucrânia é clara. Toda a gente sabe qual é a posição do governo. Posição de apoio à Ucrânia no quadro da União Europeia e no quadro das relações que temos vindo a constituir no quadro da União Europeia. No que respeita ao Médio Oriente, nós defendemos um cessar-fogo imediato e defendemos que haja negociações tendo em vista a garantia do princípio dos dois Estados. Essa é a posição do PS, é a posição do governo e é a posição do país. Mas, como eu recordei há pouco, a questão da NATO e da União Europeia foram as questões levantadas por Cavaco Silva na altura e nem sequer foi por qualquer deles que a geringonça acabou 6 anos depois ou 4 anos depois. Como se vê, foi pelas políticas sociais. No que foi uma das experiências governativas mais longas da história do Partido Socialista, porque é importante, quer dizer, concluir que o Bloco de Esquerda e o PCP criaram isto, porque o Bloco de Esquerda e o PCP são responsáveis por uma das experiências mais longas e mais estáveis em que o Partido Socialista participou. Até se sentiu mais estabilidade política durante a geringonça do que no governo de maioria absoluta. E essa é a questão. É que é mais difícil hoje, depois do que aconteceu durante a maioria absoluta, o Partido Socialista vender a ideia de que o problema da instabilidade está nos outros e não em si próprio. Mudaram 15 ministros durante a maioria absoluta do Partido Socialista, mais do que durante os 6 anos, ou os 4, do primeiro mandato, os 4 anos em que o Partido Socialista tinha que negociar com o Bloco e com o PCP. O que leva alguns cidadãos a dizer se calhar é bom o Partido Socialista ter alguém ao lado para garantir alguma estabilidade. Veja, Daniel, eu reconheço as conquistas, sabe, eu lutei imenso contra aquilo que foram opções da Troika no nosso país, sobretudo todas as opções sobre a austeridade que foram adotadas no nosso país. Se for recuperar aquilo que foram as minhas posições públicas na altura como líder federativo, mas é a maior federação do país, poderá encontrar, e como autarca também, poderá encontrar a forma como bati de forma muito veemente relativamente à sobre-austeridade que extinguiu os serviços, que quebrou rendimentos, que, enfim, destroçou a confiança dos cidadãos nas suas instituições e na capacidade de resposta das instituições para as suas vidas, naquilo que tem que ver com o essencial. Desde o serviço de saúde, os serviços de segurança social, desde a própria administração fiscal, desde a administração da justiça. Recordo-me aquilo que foi, portanto, talvez o ponto mais crítico, que foi mesmo o encerramento de tribunais, portanto, extinguindo aquele que é um dos pressupostos fundamentais e que está na origem do próprio municipalismo. Enfim, estive em todas essas batalhas e, portanto, reconheço a importância que houve na recuperação dessa confiança no Estado Social. Foi o governo o governo da geringonça foi o governo, segundo os estudos de opinião, mais popular do século XXI em Portugal. Não aconteceu isso com o governo de maioria absoluta do Partido Socialista. Veja, Daniel, mas eu reconheço aquilo que foram as conquistas que permitiu esse acordo de incidência parlamentar com os partidos à nossa esquerda e as conquistas que foram feitas por esse acordo. Mas também temos que reconhecer que há dimensões de reformas que podemos falar de um reformismo, de uma cultura reformista que temos que desenvolver. Eu recordo, olha, a reforma do... Deixa-me fazer a pergunta, porque a minha pergunta é exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso. Eu ouvi esse argumento do Partido Socialista quando pediu a última maioria absoluta. E a minha pergunta é, que reforma é que o Partido Socialista fez com a maioria absoluta que o Bloco de Esquerda e o PCP tivessem impedido antes? Ou seja, que ganho em termos reformistas o país ganhou quando o Partido Socialista ganhou a maioria absoluta? Olha, falemos de um que é, para mim, do meu ponto de vista, muito relevante. A organização do poder. E, se quisermos, a descentralização desse poder, nomeadamente para os municípios e para os poderes regionais. Como o Daniel bem sabe,
Portugal é um dos países que é avaliado como um dos países mais centralistas da Europa do ponto de vista da organização da sua estrutura de poder. Este esforço que foi desenvolvido com a liderança do António Costa para lançar o mais amplo movimento... Está a falar da descentralização. Estou a falar deste amplo movimento de descentralização de poderes para os municípios, mas também um amplo movimento de descentralização e de integração de serviços desconectados em termos regionais para uma ótica de planeamento e desenvolvimento regional. É uma das reformas para as quais o PS contribuiu e pela qual sempre se bateu, que nunca contou com o apoio, quer do PCP, quer do próprio Bloco de Esquerda. E, portanto, é um dos exemplos. É isso. É um dos exemplos. Dou-lhe um outro exemplo. Nós temos um compromisso com a União Europeia, como também é conhecido de todos, assumido, aliás, no período da Troika e que depois nunca foi cumprido, mas que é talvez um dos aspectos que mais ilustra a importância de rompermos com o corporativismo no próprio país. Tem a ver com as ordens profissionais. A reforma das ordens profissionais, que provocou e tem provocado imenso desgaste ao governo, é uma das reformas que entendemos levar por diante e sabe qual é a posição dos partidos à nossa esquerda. Porque mas aí tem um aliado que é a Iniciativa Liberal. Mas veja o seguinte... Eu não estou a provocar porque eu sou a favor dessa reforma. Claro, não estou a provocar. Claro, mas é uma reforma fundamental e nós não podemos, perante, digamos, interesses corporativistas que se instalaram no Estado, nós não podemos ter... Não é um caso, devo dizer, enquanto o primeiro sim, o segundo não é um caso em que eu não acho que acho que fosse impossível chegar a um acordo. Mas nós não podemos ter uma atitude imobilista. Se de facto somos defensores de uma modernização da administração pública, de uma adaptação da administração pública àquilo que é hoje um novo quadro de exigência, temos que avançar com com uma perspectiva reformista. Dou-lhe um outro exemplo, a reforma do sistema político, por exemplo, do sistema eleitoral. Mas isto não fizeram, portanto, mas o PCP, não há uma reforma. Mas veja, por exemplo, o PCP, nós tínhamos no programa eleitoral 2015-2019 e deixámos cair porque o PCP tiveram maioria absoluta e não a fizeram. Portanto, quer dizer que não era uma reforma. Se não a fizeram, quer dizer que não era uma reforma que dependesse do Bloco de Esquerda. Até porque sabem que não só a podem fazer com o PSD. Mas veja, precisam de 2/3 para fazer essa reforma. Há um reformismo que é necessário ser desenvolvido, para o qual nós precisamos de um amplo diálogo político e social. E nunca terá o apoio do Bloco de Esquerda, do PCP, para uma mudança eleitoral que vai prejudicar os pequenos partidos. Não, é evidente. Mas o Daniel sabe que o PSD que tem que negociar esse acordo para beneficiar o PSD. Mas permita-me não aceitar essa consideração, por uma razão. Porque sempre foi afirmado por todos os dirigentes do PS, recordo todos que tiveram estas reformas, o Jorge Lacão, António Costa... Sabe que eu, acredito ou não, entrevistei António Costa quando ele era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, exatamente sobre as propostas dele para o sistema eleitoral. E sabe que em relação ao sistema eleitoral... Que ele próprio deixou cair. Sempre foi, digamos, sempre houve a garantia de que nunca se poderia mexer na questão da proporcionalidade para não prejudicar os pequenos partidos. Aliás, nos estudos que são feitos, a Conceição Pequito, que é uma das nossas especialistas que estudou nessa matéria, nessa altura da reforma, do estudo da reforma, quando o António Costa foi Ministro da Administração Interna, conclui que precisamente, olha, o Oliveira Costa, por exemplo, chegou a fazer várias simulações. O partido mais prejudicado com a reforma do sistema eleitoral seria o Partido Socialista. Não vamos aprofundar aqui porque não temos tempo, mas isso é uma das razões porque acontece que estes estudos dizem isso, é que não depreendem que o sistema eleitoral influencia o próprio sentido de voto. E nós sabemos que o sistema eleitoral influencia o sentido de voto. Ou seja, as pessoas não votam da mesma maneira com um sistema eleitoral diferente. Mas não temos aqui tempo para aprofundar esse tema. Seguramente, se ganhar as eleições internas, teremos a oportunidade de voltar a discutir este assunto. Mas é uma área, a reforma do sistema político, a reforma do sistema de justiça, e portanto há efetivamente mudanças para as quais nós temos que contar com um amplo diálogo social, por exemplo, o lançamento de medidas de apoio às pequenas e médias empresas, que é vital. Veja, são 97% das empresas do país Acha que o Bloco de Esquerda e o PCP são contra apoios às pequenas e médias empresas? O PCP, por acaso, tem tido propostas muito positivas e muito construtivas em relação à questão das pequenas e das médias empresas e, portanto, por exemplo, aqui é importante também um amplo consenso. Eu tenho 3 propostas muito concretas que têm a ver com o financiamento das pequenas e das médias empresas. Por exemplo, hoje a mútua, que é a garantia do Estado, corresponde a 2,5% do custo de financiamento. O Estado não tem que ter ganhos com o financiamento às pequenas e médias empresas, pode abdicar desse 2,5%, o que significa um ganho de 1/3 dos custos de financiamento das pequenas e médias empresas. Estamos a ficar pequenos estabelecimentos que representam 80% do emprego. Um outro exemplo, a importância de reembolsarmos até aos 90 dias, com os reembolsos dos fundos europeus, as pequenas e as médias empresas. Nós não podemos ter as empresas meses e meses consecutivos a aguardar pelos reembolsos. Terceira medida complementar a esta.
os fundos europeus não executados devem contribuir, do meu ponto de vista, para investir na modernização das pequenas e das médias empresas e favorecer também o encontro, a fusão, a integração de pequenas unidades para que ganhem dimensão e poderem mesmo competir no mercado internacional. Ou seja, há medidas de reformismo que podemos integrar. Eu considero-me um reformista, não sou um revolucionário, considero-me um reformista ponderado que deve chamar à mesa os parceiros. Se olharmos para os programas eleitorais dos vários partidos, digamos que são todos reformistas, nenhum deles propõe a revolução. Nós temos um partido, nomeadamente à extrema-direita, que propõe rupturas. Não estava a incluir. Aliás, inaceitáveis. Tem o apoio de Fernando Medina em nome das contas certas. Uma bandeira do Pedro Passos Coelho. Não estou a falar de contas equilibradas, estou a falar de outra coisa. Não é um desígnio pequeno para um partido de esquerda. Eu não vou. O meu debate, a minha pergunta não é dizer se as contas equilibradas são ou não são importantes. Estou a dizer se não é um desígnio pequeno para um partido de esquerda, as contas certas, sobretudo na forma como ela é apresentada. Nós tivemos excedentes sucessivos no momento em que faltam dinheiro nos serviços públicos. Temos ao mesmo tempo um governo a celebrar os seus excedentes e o Ministro da Saúde a explicar que na negociação com os médicos que não há elasticidade para as propostas. Portanto, não é que haja dinheiro a mais. E, no entanto, temos tido excedentes sucessivos, quase incomparáveis com o resto da Europa. É também bom lembrar, excedentes orçamentais são dinheiro que se tira à economia. É dinheiro retirado à economia. Eu não estou a dizer que impostos é dinheiro retirado da economia. Quando cobramos impostos e aplicamos no Estado Social, o dinheiro não sai da economia, o dinheiro continua a rolar na economia. Os excedentes são dinheiro que é retirado à economia, que não continua, portanto, a circular na economia. E tivemos, ao mesmo tempo, níveis de investimento público historicamente baixos, os mais baixos deste século, com o governo do Partido Socialista, que só recentemente foram compensados com o PRR e a decadência, como disse, dos serviços públicos. A minha pergunta é se este discurso, a comparação com Passos, não é apoios sociais. Qualquer democrata cristão decente defende que deve haver apoios sociais. O que distingue a esquerda e a direita não são os apoios sociais. O que distingue é o Estado Social, o investimento público. São as duas, provavelmente, grandes distinções. Se o desígnio político do Partido Socialista não se tornou demasiado parecido com o desígnio político do PSD. Daniel, duas afirmações de imediato. Uma, há uma ambição para o país. Essa ambição, fundamentalmente, tem em vista garantir crescimento económico, convergência com as economias europeias e, sobretudo, crescer mais que as economias europeias. Essa é, digamos, uma ambição que temos vindo a cumprir desde 2015, como bem sabe. Temos convergido mais do que a União Europeia e, portanto, temos reduzido as diferenças de desenvolvimento, de crescimento económico. Segunda ambição, que esse crescimento económico se traduza na valorização dos rendimentos. A proposta do Orçamento do Estado para 2024 valoriza os rendimentos, entre eles, eu chamaria a atenção a valorização das prestações sociais, particularmente para as crianças e para os idosos. É aquilo que eu digo, qualquer democrata cristão decente concorda. E valoriza, não é isso que distingue a direita e a esquerda. E valoriza as pensões e tem também uma política de valorização dos salários médios, quer pelos aumentos dos salários, mas também pela redução do IRS, que permite, de facto, ganhos, nomeadamente para as classes médias. Por outro lado, é também um orçamento que permite investimento público. Aliás, é por via da previsão do crescimento do investimento público e pela via da política de valorização dos rendimentos que nós contamos ultrapassar as dificuldades que resultam da perda de mercado externo, sobretudo da crise que se vai ao fim de 8 anos dos mais baixos do investimento público deste século. Mas por uma razão muito 8 anos. Por uma razão muito simples. Olha, eu devo dizer que eu não tive responsabilidades, nomeadamente no domínio do investimento público, mas é uma pergunta que pode colocar ao Pedro Nuno, que tinha grande parte do investimento público sobre a sua mão, quer na habitação, sim, quer nas infraestruturas. Estava no governo, não pode estar no governo para o que é bom e não estar no governo para o que é mau. Mas Daniel, portanto, eu espero que lhe faça essas perguntas. Farei as perguntas todas, não se preocupe. A parte da entrevista que farei ao Pedro Nuno Santos, não se preocupe. De facto, ele tinha uma grande parte do bolo de investimento público. Isso, e, portanto, poderá explicar, nomeadamente, o que é que fez com esse investimento em relação à habitação e, nomeadamente, em relação aos transportes.
Vejo que está a fazer oposição ao governo que participou. Dito isto, estou a constatar uma realidade que de facto eu reconheço que os nossos níveis de investimento público, mas eu tenho uma boa explicação para responder à questão que me coloca. Ou seja, qual é a explicação para responder à questão que coloca? 24 e 25 e provavelmente 26 serão anos já de muito maior execução de investimento público. Porquê? O Daniel sabe que há um tempo de planeamento, há um tempo de projeto, há um tempo de concurso e há um tempo de execução. Bom, quem tem experiência executiva sabe que é assim. E entre o tempo e então eu tinha essa experiência enquanto autarca, agora tenho enquanto membro do governo também com investimento público, nomeadamente no âmbito da Lei de Programação de Investimentos em Infraestruturas e Equipamentos no meu Ministério. E pronto, tendo a experiência que me tem mostrado a realidade, eu diria que nós na Administração Central do Estado demoramos entre 2 a 3 anos para conseguir, entre o planeamento e o arranque da execução, para garantir que a execução está em condições de permitir, portanto, a execução de investimento público. Ora, o que é que eu estou convencido que é que acontece em 2024, 25, 26? Com arranque em 2024. Em 24 vamos ter já muito investimento público, nomeadamente no âmbito do Plano de Recuperação e de Resiliência. Temos muito investimento público em curso em infraestruturas das leis de programação. Eu posso dar conta de que eu lancei só na contratualização de novas infraestruturas no MAI, estamos já a falar de mais de 100 milhões de euros que estarão em execução em 2024, e também tenho conhecimento de que noutras áreas, como acontece nomeadamente na saúde, como acontece nas escolas, como acontece nos transportes, muitos desses investimentos terão efeitos concretos, nomeadamente em 2024. Ora, dito isto, chegamos às contas certas. Ora, porquê é que as contas certas são de facto importantes? Porque elas permitem de facto resultados orçamentais que, do meu ponto de vista, permitiu criar um instrumento de investimento público permanente para conseguirmos vencer os ciclos dos fundos europeus. Essa prioridade que foi colocada no orçamento é, do meu ponto de vista, do maior relevo estratégico. E o superávit orçamental servirá, como está previsto no orçamento, para financiar esse fundo de investimento público para permitir os ciclos em que estamos em fases negociais relativamente aos fundos europeus, e é, portanto, uma garantia de investimento com o futuro. E sobre a decadência do Estado Social e do Serviço Nacional de Saúde? Veja, deixe-me só concluir esse segundo. E a questão do déficit não é uma questão de... Não é, portanto, uma obstinação. É também um compromisso com as futuras gerações. Há sempre uma ponderação. Há sempre uma ponderação. Há sempre uma ponderação. E a questão é, o debate não é melhor ter contas equilibradas do que desequilibradas. É melhor ter. Não diria que é melhor ter superávit, não é bom, ao contrário do que as pessoas pensam, porque a economia dos países não é como a economia. Eu ouvi dizer. Não é como a economia doméstica, mas no entanto ouvi dizer que desde pequeno aprendeu que as dívidas pagam, que era uma coisa que eu esperaria ouvir de Passos Coelho, fazer essa comparação. É verdade. Não esperava ouvir de um socialista a comparação entre as dívidas privadas e as dívidas públicas, porque elas são superávites, são bons na vida das pessoas, são maus para a economia. Mas é fundamental para os credores saber que há a vontade do compromisso e do pagamento. Exatamente, era o que dizia Passos Coelho. Mas é que essa garantia é que faz variar as condições de financiamento da economia nacional. Quer que eu lhe diga uma coisa? Vou dizer porque é que não é. Vou dizer porque é que não é. Eu vou dizer porque é que não é. José Sócrates, um governo que apoiou, tinha dívida pública inferior à que nós temos hoje, em termos da porcentagem do PIB, 2 anos antes da crise, 2 anos antes da crise rebentar. É sempre uma relação com o crescimento económico. Não, e não é só com relação, e é com fatores externos. Porque é que nós regressamos aos mercados com uma dívida que era superior a quando saímos deles? Por decisões políticas do BCE, por decisões políticas da Comissão Europeia. Também. Portanto, não é bom. Sabe qual é o problema desse argumento? É que esse argumento acaba por explodir na cara do próprio Partido Socialista, porque o Partido Socialista está hoje a comprar toda a narrativa que o PSD vendeu sobre a crise de 2011. Ao dizer isso, o Partido Socialista está a dizer que foi culpa do Partido Socialista o que aconteceu em 2011. Eu vou depois enviar ao Daniel um texto que tenho escrito numa edição de textos do Comitê das Regiões, onde respondo essa questão com mais tempo para poder explicar. Tenho bem consciência de que a crise de 2008 foi, de facto, o resultado de uma crise internacional para a qual a Europa, decisões da União Europeia. Para a qual a Europa não teve uma resposta. Estamos de acordo, e daí a importância de hoje o nosso Primeiro-Ministro defender na Europa, por exemplo, um plano de recuperação e de resiliência permanente para vencer essas crises. E se essa crise vier, que provocam graves assimetrias. A percepção dos credores vai mudar rapidamente sobre Portugal, por melhor, é evidente. melhor que se tenha feito. Agora,
independentemente disso, ter contas regulares e contas que mostrem que estamos a fazer um esforço de redução da dívida pública em percentagem do PIB e que estamos a fazer um esforço de boa gestão das contas públicas é relevante porque permite também financiar esses instrumentos de financiamento permanente. Mas dê-me conta do seguinte, a questão da saúde, como já podemos dizer, não, como aliás tem vindo a ser afirmado por todos os responsáveis, por todos os conhecedores que estudam estas matérias, de que não é estritamente uma questão de investimento, porque entre 2015 e previsto, com o previsto já para 2024, estamos a falar de mais 70% de investimento. Então, há uma questão de organização e de gestão de atividade de saúde. Foi incompetente a gerir o SNS. Não, estou a dizer... Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de incompetência do governo. Não é questão de incompetência. O governo encontrou soluções estruturais que demoram tempo a ser implementadas, nomeadamente a revisão do estatuto do SNS, a criação de uma direção executiva, a criação das unidades locais de saúde e também a generalização das chamadas unidades de saúde familiares que permitem, digamos, ter ganhos de produtividade do sistema. Agora, há algo que eu sei, Daniel. Eu presidi ao Conselho da Comunidade que juntava 5 municípios e era o Conselho que tratava das questões dos cuidados primários de saúde. Eu conheço bem que a resposta estrutural para a sobreconcentração das necessidades nos cuidados hospitalares, tendo em conta até o envelhecimento da população, exige primeiro uma resposta mais qualificada naquilo que é a base do próprio sistema, ou seja, nos cuidados de saúde na comunidade, que passa pela articulação entre a saúde e a proteção social, a segurança social. Depois, o trabalho em rede com os cuidados hospitalares, a diversificação da oferta dos cuidados que há, se quisermos, no front office do sistema, ou seja, no primeiro contacto com o sistema, que é nos centros de saúde e nos médicos de família. E a boa articulação com os cuidados hospitalares. Este é um dos caminhos indispensáveis para garantir uma resposta mais estruturada em termos de futuro. Que ao fim de 8 anos é difícil fazer um discurso que ignora os 8 anos. Mas veja, a segunda questão, Daniel, que é muito relevante, é preciso também garantirmos uma resposta urgente para a sobreconcentração que estamos a ter hoje nos hospitais. E por isso é que eu defendi que temos que ter um plano, neste momento é um plano de urgência, com as instituições particulares de solidariedade social, com a União das Misericórdias, para garantir uma resposta mais célere, quer à cirurgia, quer à consulta, quer aos exames de diagnóstico, nesta fase crítica. Neste caso, temos que avaliar as capacidades que tem o setor social. E depois, avaliada essa capacidade, verificar se com a consciência que uma das razões porque o SNS entrou em decadência é de remendo aos vão-se entregando aos privados para resolver problemas de urgência e vai-se adiando a resposta no próprio SNS até ele terem capacidade de competir, por exemplo, com o privado pelos médicos. Porque houve uma desregulação efetiva no setor. E aí estou de acordo com essa desregulação que criou esta situação de, digamos... Deixa-me só fazer... Deixa-me chegar ao raciocínio seguinte, que é importante, porque tem a ver com esta questão da saúde. E há depois uma outra matéria que tem que ser tratada, também em articulação precisamente com a área da segurança social. Nós temos 1.500 camas ocupadas nos hospitais hoje, com cidadãos idosos, isolados, sem retaguarda familiar. E eu devo dizer que também contribuí para essa ideia que foi o programa Regresso a Casa desses idosos, quer com cuidados domiciliários, quer em cuidados nas instituições particulares de solidariedade social, libertando 1.500 camas no universo hospitalar. E há aqui uma matéria. O grande problema é nas urgências. E há aqui uma matéria de alguma ruptura, porque também convém saber que hoje a falta de médicos que se sente, e sobretudo o seu envelhecimento e a sua passagem à idade a sua passagem à reforma, tem que ver com um estrangulamento que ocorreu, nomeadamente nos governos do PSD. Porquê? Eu olho o António Salles, por exemplo, que foi secretário de Estado da Saúde. No curso dele, saíram apenas para todo o país 300 médicos. Como sabe, que são precisamente a geração, agora estão a sair mais 2.000 médicos. Sabe, esse problema vai ficar resolvido daqui a 3, 4, 5 anos, porque é verdade que há aí uma curva, mas entretanto já se formam e de novo bastantes médicos. Mas eu quero dar conta do seguinte, eu assumo um compromisso sabe novo, qual é o problema? Mas eu quero formar mais médicos. Ou seja, eu quero formar... Eu quero formar... Sabe o que é que vai estar a fazer? Vai estar a fazer um investimento que, se não tiver uma boa resposta no SNS, do ponto de vista, e isso leva-me para a pergunta seguinte, se não tiver uma boa resposta, vão ou para o estrangeiro ou para o privado. Ou seja, o Estado vai estar a gastar dinheiro, basicamente para servir os Serviços Nacionais de Saúde de outros países ou para ir para o privado. E a minha pergunta, pode juntar o que ia dizer a isso, nós temos que acelerar um bocadinho, porque senão não conseguimos chegar ao fim, e eu tenho algumas perguntas importantes para fazer no fim.
Porque tem havido muitos apelos aos médicos para voltarem a fazer as horas extraordinárias que não são obrigatórias na lei, porque nós não estamos com nenhuma greve. Os médicos só não estão a fazer as horas extraordinárias que a lei não os obriga a fazer. Não há um problema grave num sistema que bloqueia se os médicos cumprem horários mínimos que a lei determina. Mesmo que os médicos parem esta forma de luta, que provavelmente o farão, aliás deverão fazê-lo agora, definitivamente, porque não, a partir do fim do mês não têm com quem negociar, porque o governo não pode tomar esse tipo de decisões. Se o SNS lhes der condições, não é provável que eles continuem a ir para o privado ou para o estrangeiro. E esta pergunta é importante. O que eu queria saber é o que é que está disponível a fazer. Eu não lhe vou fazer muitas perguntas programáticas, não tenho feito porque é cedo e eu compreendo que é cedo, mas o que é que está disponível para fazer para segurar os médicos no Serviço Nacional de Saúde? Porque continuar a formar muitos médicos para eles irem para o privado e para irem, e são caros ao Estado, formar médicos é bastante caro ao Estado, e para irem para o Serviço Nacional de Saúde não resolve o nosso problema. E já que temos excedentes orçamentais, parece haver alguns recursos. Bom, mas há algo que eu sei. Nós, Estado, não podemos ficar, ou temos de evitar a captura do interesse público, do interesse geral, por determinados setores profissionais. Sabemos, contudo, que há setores profissionais que têm um relevo importante na vida social e na vida coletiva. E, portanto, do meu ponto de vista, é muito importante procurar estabilizar a relação com os médicos e estabilizar também a relação com os professores. E para esse objetivo, eu estou disponível para aprofundar o diálogo que tem vindo a ser feito, tendo em vista avaliar como é que o SNS pode articular-se também com as instituições do setor social e quais são as capacidades que temos na conjugação destas vontades e destes meios e destes recursos para responder às necessidades que estão diagnosticadas. E, naturalmente, que se os meios não forem suficientes, teremos que avaliar os termos em que podemos contratualizar uma resposta de urgência e de emergência às necessidades. Falar agora da resposta dentro do SNS. Nós temos que ganhar tempo. Temos que ganhar tempo, nomeadamente, para permitir, e essa é a razão pela qual entendo que temos necessidade de ampliarmos a formação, a capacidade de formação de mais médicos. Porque é hoje incompreensível para a sociedade portuguesa que nós tenhamos alunos belíssimos com 16, com 17, com 18 valores e tenham que ter mais de 19 valores para conseguirem entrar em medicina. Isto é, até do ponto de vista social, é um flagelo social com efeitos, do meu ponto de vista, muito nocivos na própria saúde, própria saúde da sociedade portuguesa. E até do ponto de vista humano, porque acho importante ter... Vou dizer uma coisa que alguns médicos podem ficar ofendidos, ter pessoas normais no sentido que não têm que ser só pessoas brilhantes a ser médicos, até porque há competências pessoais, claro, nomeadamente relacionamento humano, que são fundamentais, nomeadamente no ato médico. Sim. Por outro lado, não é apenas com os médicos, é também noutros setores. Há setores hoje nevrálgicos às funções estratégicas do Estado, quer dizer, que aparecem com médias de 18, 19 valores. Isto é tremendo para as famílias, é tremendo para estes jovens que vivem amargurados num autêntico treino para exame, quando deviam estar muitas das vezes a desenvolver capacidades pessoais, capacidades humanas, capacidades de interação social. E, portanto, há aqui uma linha de ruptura que eu quero introduzir. Para mim é muito claro, do ponto de vista do interesse do país, a necessidade de as diferentes áreas nevrálgicas do Estado, em articulação com o ensino superior, agora, podermos mudar este paradigma. Este paradigma é destrutivo da vontade nacional, da boa socialização e da compreensão do modo como devemos estar na vida e na sociedade. Está disponível para desbloquear a situação dos professores relativa o seu apoiante Fernando Medina não facilitou que se chegasse a uma solução com os professores que permitisse reganharem o tempo de contar, ou seja, ter a sua carreira como é suposto terem quando foram contratados. Eu tenho já ideias bastante claras que depois ficarão espelhadas na moção de estratégia, mas sobre as quais poderei dizer neste momento já o seguinte. O governo do PS foi o governo que descongelou e que acelerou de novo a progressão nas carreiras e que permitiu saltos importantes nas carreiras, e agora estamos mesmo até a acelerar bastante as carreiras, entre as quais também a carreira dos professores.
conseguimos ainda também garantir outros 2 objetivos. Um foi o objetivo da vinculação de professores, vinculamos mais de 20 mil professores nestes últimos 8 anos, 8 mil deles durante o decurso de 2023, e conseguimos também aproximar os professores da sua residência com a criação de mais quadros de zona pedagógica. Passámos de 10 para 63 quadros de zona pedagógica, combatendo aquela ideia de andar com a casa às costas por todo o país. E, portanto, foram 2 objetivos estratégicos alcançados para dar estabilidade de vida aos professores e que mostra a respeitabilidade, o respeito que lhes é devido por parte da sociedade portuguesa. Entretanto, foi também reconhecido à administração pública, o Governo encontrou uma fórmula para reconhecer a contagem de tempo de serviço que foi, congelado em determinados períodos do nosso percurso histórico recente. Dizem-me que, pese embora ter havido o reconhecimento no conjunto da administração pública de 70% do valor desse tempo que esteve congelado, a aplicação dessa fórmula aos professores ainda permite que subsista aqui um nó górdio que tem que ser resolvido. Porque transmitem-me que há alguns níveis de injustiça relativa na aplicação dessa fórmula. Com que é que eu me comprometo? Com a avaliação dos termos em que essa alegada injustiça relativa prevaleça, estimar os custos do que significa repor ou remover essa alegada injustiça, para tomar uma decisão na medida em que se transforma em despesa permanente. Porque tudo o que tem que ver com despesa permanente é algo que deve, naturalmente, exigir um sentido de responsabilidade, tendo em conta precisamente esse objetivo das contas certas, tendo em conta os compromissos do país. Para se afastarem de Pedro Nuno Santos, alguns dos seus apoiantes falam da matriz do PS. Pedro Nuno Santos, que é militante da JS desde os 14 anos, penso eu, está fora da matriz do Partido Socialista, não é um socialista democrático ou um social-democrata tradicional, ou já não é esta a matriz do Partido Socialista? O meu camarada Pedro Nuno Santos, com quem quero trabalhar no futuro, terei muito gosto em que ele possa estar nas minhas equipas no futuro, é naturalmente um camarada do PS. Tem assumido posições em vários momentos que, do meu ponto de vista, o posicionaram aos olhos da sociedade portuguesa, por exemplo, como, olha, por exemplo, essa quando afirmou que não pagaria a dívida aos alemães. Lembra-se que houve que houve um conjunto de pessoas que assinaram um abaixo-assinado, acho que eram 70 e tal pessoas, onde estava Bagão Félix e Manuela Ferreira Leite, por exemplo, sobre a renegociação da dívida, nessa altura. Sim. Não acha um pouco estranho isso? É que isso foi dito no momento da oposição à Troika. Ou seja, isso teve circunstâncias políticas que não são as atuais, não é? De um governo que não negociava com a Troika, que dizia que ia mais longe do que a Troika. Não acha que não é só a dar munições à direita, é ir buscar munições, ir buscar munições que a direita usou na altura. Estamos a falar num momento em que isso foi dito, é um momento histórico específico. Não acha que ir buscar uma coisa que foi dita, ainda por cima foi dita numa coisa interna do Partido Socialista que não era pública, supostamente. Devo dizer que eu ouvi quando falou disso e fiquei um pouco espantado, porque esse era, na altura, os ânimos eram outros, não é? E a situação do debate político era outra. Daniel, eu na altura estava como secretário nacional na direção do António José Seguro. Sim. O Pedro Nuno era vice-presidente da bancada parlamentar. E eu sei bem do esforço que estava a ser feito para termos uma posição pública que fosse... Seguro, da abstenção violenta. Que fosse uma posição pública. Eu sei bem, aliás, do diálogo que havia com as entidades internacionais em relação àquilo que Portugal viria a assumir como sendo as suas responsabilidades. Como sabes, José Seguro acaba por sair da liderança do Partido Socialista exatamente porque António Costa e os que o apoiaram achavam que ele não era suficientemente firme na oposição a Pedro Passos Coelho. Mas faço-lhe uma pergunta. Alguma vez o António Costa
assumiu essa posição de não assumir os nossos compromissos defender a orçamentais. renegociação da dívida. Um conjunto de pessoas de esquerda e de direita defenderam a renegociação. Mas é disso que se estava a falar, mas pergunto se o António Costa alguma vez defendeu essa tese. Critica. Não, pergunto se alguma vez. Não, mas a minha pergunta que eu estou a fazer, estou a entrevistá-lo assim, não é António Costa. A pergunta de se alguma vez, se na altura, criticou a posição de um conjunto de cidadãos, 70 e tal cidadãos, de esquerda e de direita, que iam até Bagão Félix, defenderam a renegociação da dívida. Renegociar a dívida é não pagar parte da dívida. Daniel, como sabe, só não foi necessário porque o BCE mudou de política. Bom, Daniel, mas sabe que o Daniel também tem, julgo, experiência de vida e tem, aliás, uma leitura da vida política e institucional que sabe bem que aquilo que nós defendemos no domínio público tem efeitos... Aquilo não foi no domínio público. Tem efeitos, nomeadamente na capacidade negocial que temos depois com as instituições para credibilizar a nossa posição junto às instituições. Sabe que eu acompanhei, como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, várias viagens de Estado, nomeadamente do Sr. Presidente da República. E pude participar em reuniões, que como calculará, não revelarei o seu conteúdo, mas tive bem a noção do que significou a importância de credibilizar a posição pública portuguesa no que respeita às condições, no que respeitou na altura, às condições do financiamento da economia portuguesa e do desenvolvimento do nosso país. E, portanto, a pergunta é, perante uma circunstâncias dessas, faria uma declaração dessa natureza? E eu diria, eu não faria uma declaração dessa natureza. Sabe, a declaração foi feita num jantar que não era público do Partido Socialista. É por isso que eu achei estranho ir buscar a declaração. Não, veja, mas... Se fosse uma declaração pública é evidentemente diferente, não é? Agora, eu não duvido de que o meu camarada Pedro Nuno é um socialista. Agora temos, digamos... E que avaliação faz do trabalho que ele fez como ministro? Agora permita-me que eu lhe diga o seguinte. Eu, como digo, a minha candidatura não é uma candidatura de oposição ao meu camarada Pedro Nuno. E quero evitar entrar nessa... E quero evitar... Já o fez aqui várias vezes. Mas veja, eu quero fundamentalmente colocar-me como alguém que tem... Já falou aqui várias vezes do Pedro Nuno Santos e não tem mal nenhum. Vocês concorrem? Não, sem pergunta minha. Eu estou a ser muito estimulado por si. Não é verdade. Acho que a maior parte das vezes que falou não era pergunta minha. Mas eu acho isso saudável e normal, estão a concorrer um contra o outro. Que avaliação faz do trabalho de Pedro Nuno Santos como ministro? Eu também farei esta pergunta a Pedro Nuno Santos sobre si, não se preocupe. Eu considero que o Pedro Nuno deu o melhor de si às funções que lhe foram confiadas. E eu diria que houve várias em que, de facto, ele teve, digamos, uma expressão de uma vontade muito importante. Eu considero que, por exemplo, toda a linha programática, que naturalmente é uma linha programática do governo, porque naturalmente quem conduz a política é o primeiro-ministro. É evidente que a linha programática de valorização, nomeadamente da ferrovia, do meu ponto de vista, foi uma prioridade, foi assumida como uma prioridade estratégica. Eu diria que ele deu um importante contributo para essa prioridade, e é uma prioridade que deve continuar no futuro, porque ela é mesmo indispensável, não apenas em relação às condições de competitividade da própria economia do país, mas também enquanto serviço social e ainda até como fator que contribui para a própria descarbonização da economia, ou seja, contribui para objetivos estratégicos do Estado. Eu diria que, efetivamente, ele teve aqui um papel muito relevante nesse domínio. Do ponto de vista da concepção, é evidente que havia uma concepção em relação à política de habitação que vinha dos anteriores responsáveis. Ele já herdou, digamos, a dimensão conceptual e a abordagem conceptual da anterior Secretária de Estado da Habitação. Deu-lhe prosseguimento e, do meu ponto de vista, o objetivo da contratualização das políticas de habitação com os municípios, que é uma das marcas que temos no país. Temos, julgo que cerca de 260 contratualizações com municípios para investimento na educação. É uma linha de rumo que me parece bastante acertada. Onde, do meu ponto de vista, o Pedro Nuno atuou menos bem foi, naturalmente, na gestão do dossiê, não digamos, no quadro geral, que não conheço honestamente, digamos, o quadro global em que teve que fazer a gestão do dossiê TAP, mas é evidente, a TAP está bem. É evidente que a decisão de comunicar, nomeadamente a questão da localização do aeroporto, sim, e depois a forma como foi gerido esse momento político teve impactos muito negativos. Mas a TAP está bem ou não está? Teve impactos, eu chamaria a atenção para os impactos muito negativos nesta maioria absoluta. E todos julgo que temos... Da TAP. Mas a TAP está bem ou não está bem? A reestruturação da TAP está a mostrar bons resultados.
E é isso as políticas do Estado. Mas onde estavam também, precisamente, as pessoas que há pouco referiu como conselheiros estratégicos do Primeiro-Ministro para a reformulação e essa reestruturação da TAP. O Diogo Lacerda Machado? Estavam várias pessoas a contribuir para esse objetivo. O Diogo Lacerda Machado contribuiu para o objetivo do saneamento da TAP? Eu diria que todas essas pessoas contribuíram para trabalhar com o Pedro Nuno, que poderá explicar em que termos é que colaboraram com ele, digamos, na preparação e na abordagem que foi desenvolvida em relação à reestruturação da própria TAP. Mas só ele é que poderá explicar em detalhe essa matéria. Tenciona privatizar a maioria da TAP? Se sim, quando? Há uma decisão que foi tomada pelo Conselho de Ministros de privatização que deve ser respeitada. E quando? Eu diria que nós não temos que ter pressa na privatização, porque devemos procurar, se possível, por um lado, permitir que ela se valorize. Segundo, devemos também garantir que o que está no caderno de encargos e que é absolutamente essencial é manter a função estratégica intercontinental da TAP, ou seja, continuar a fazer de Lisboa o hub da companhia, porque é essa função estratégica. Como é que isso se faz não controlando uma empresa? Permite-me que responda. Sim. Primeiro, manter essa função estratégica da empresa enquanto hub internacional, e é possível fazê-lo em função da natureza e da localização dos competidores que venham a concurso. Uma coisa, digamos, são coisas diferentes. Temos um competidor que seja ibérico e termos um competidor que seja do centro da Europa. São coisas diferentes, porque um competidor do centro da Europa terá utilidade num hub de Lisboa na sua relação transatlântica, nomeadamente com o Brasil. Nenhum deles pode garantir que o hub se mantenha em Lisboa. Naturalmente com portanto, um competidor ibérico, naturalmente que Madrid terá um efeito centrífuga em relação ao hub de Lisboa. Que não deve ser ibérico. Eu entendo é que o caderno de encargos deve garantir essas dimensões de função estratégica da TAP, nomeadamente na relação com a África, na relação com a América Latina e na relação com a Ásia, porque permite também uma relação com a diáspora portuguesa e permite, digamos, combater este efeito periferia do país no que respeita ao quadro europeu, porque temos de facto uma função periférica e esta nossa relação com o Atlântico é decisiva para a afirmação de Portugal no mundo. E eu diria também que é muito importante garantir que nesse quadro de privatização que o aeroporto de Lisboa possa valorizar a relação, nomeadamente com o Faro, e a relação com o Porto, assim como a relação com as regiões autónomas. Eu diria que estas são dimensões que devem estar salvaguardadas no processo de privatização. Sobre isso, só dizer que a nossa experiência diz-nos que se escrevem documentos numa privatização, quando o Estado não controla a empresa, rapidamente deixa de ter grande valor, porque as decisões são tomadas no cotidiano das decisões das empresas, como aliás agora temos visto, por exemplo, na ANA. Desde que é ministro, agora vamos falar um pouco, já falou várias vezes da sua experiência governativa, mas eu tenho algumas perguntas para lhe fazer, não como ministro, mas olhando para o seu passado como ministro. Desde que é ministro, rompeu-se uma regra não escrita, uma tradição que resulta da memória da ditadura, da polícia não entrar nas universidades para reprimir protestos. E não se rompeu uma vez. Nunca tinha acontecido, e desde que José Luís Carneiro é ministro já aconteceu repetidas vezes. Aliás, banalizou-se. Tornou-se normal chamar a polícia para dentro das universidades. Como é que se sente ao ser ministro da Administração Interna, em que essa tradição já foi quebrada repetidas vezes, até para interromper uma palestra num lobby de da Faculdade de Psicologia? Olha, ou seja, eu não estou a pedir para comentar as decisões operacionais da polícia, que são da polícia, não são suas. A minha pergunta há uma pergunta política profunda, de uma tradição política em Portugal, a que seguramente é sensível, e que foi no seu turno que foi rompida e agora banalizada. Houve um princípio que foi cumprido, ou seja, a polícia só atuou, ou seja, só se deslocou para o interior da faculdade por pedido dos responsáveis das respectivas instituições. Mas aliás, isso incomoda ou não? Permita-me concluir, sim. Porque é uma questão bastante sensível. Primeiro, apenas a polícia cumpriu o dever de responder à chamada de um responsável das instituições para garantir liberdades, direitos e garantias dos cidadãos. Ou seja, o direito de manifestação é legítimo, deve ser preservado, defendido como um valor fundamental, mas o direito de manifestação não pode colidir com as liberdades, direitos e garantias dos outros, nomeadamente quer com os alunos, quer com os professores, que querem aceder às suas salas de aulas
para cumprir aquela que é a sua função académica. E não respondeu. Não, respondi. Como é que se sente incomodado ou não se sente incomodado? Politicamente, eu não estou a perguntar, claro que evidentemente que a polícia entrou porque foi chamada e havia razões ou não para chamar, e isso aliás quem pode avaliar é quem Daniel, a minha pergunta é se isso incomoda ou não incomoda. Daniel, a questão é a seguinte: imagino que o Daniel está dentro da faculdade a fazer uma conferência e alguém ameaça a sua vida. Eu pergunto se as autoridades... Não foi o caso. Mas temos que colocar as questões nestes termos, porque alguém que está numa faculdade e que está a fechar a faculdade, ou que está a fechar as salas de aula... Eu falei de um caso. Ou que está, falei de caso de psicologia em que isso não estava a acontecer. Era uma palestra num lobby. Mas veja o seguinte... Em que foram algemados... Veja o seguinte, quando as instituições, neste caso a direção da faculdade, chama a própria polícia, a polícia pede que o façam por escrito. E, portanto, o que a polícia tem que atuar é no âmbito dos seus deveres e das suas responsabilidades para garantir os direitos, liberdades e garantias, neste caso, de funcionamento das instituições. E, portanto, foi isso que a polícia procurou garantir. Agora, há uma orientação que é muito clara à polícia. E eu tenho dado provas evidentes disso. Eu queria que fossem ver os processos de inquérito e de expulsão daqueles que incumprem com os seus deveres, de adequação no uso da força e de proporcionalidade no uso da força. Eu tenho sido intransigente em relação a essas matérias. Há inúmeros relatórios europeus que avisam para o crescimento da extrema-direita do racismo organizado dentro das polícias. Há pouco tempo, penso que foi há um ano, houve uma reportagem na SIC que dava conta da dimensão desse problema. O que é que fez contra isso? Viu vários casos de violência racista da PSP como episódios ou como um sinal de um problema estrutural? De modo algum. Eu queria dizer que valorizamos muito essa reportagem. Os jornalistas que a realizaram têm estado a cooperar com as entidades que estão a desenvolver as respectivas investigações. Queria dar conta de que a própria Inspeção-Geral da Administração Interna terá para breve, essa é a palavra que me foi dada pela Sra. Inspetora-Geral, que é uma magistrada, de que para muito breve estariam propostas de decisão relativamente a algumas dessas manifestações, e o procurador que é titular desse processo de investigação da parte do Ministério Público é talvez um dos procuradores que mais conhecimento no país tem sobre o modo como se deve lidar com a extrema-direita. Há um problema estrutural ou não? Entendo que não se pode assumir que haja um problema estrutural. Eu não estou a querer dizer para não é para si que eu estou a dizer isto, eu não estou a dizer que os polícias são racistas ou são de extrema-direita. Estou a dizer, o problema estrutural não quer dizer que a maioria das pessoas... Não, do meu ponto de vista não há um problema estrutural. Há manifestações, na leitura que tenho e na informação que tenho, de simpatia por teses que são incompatíveis com o Estado de Direito, e para aquelas ou para aqueles que tenham manifestado essas atitudes e esses comportamentos, tem de haver mão dura do ponto de vista disciplinar e do ponto de vista da própria responsabilidade criminal, na medida em que atentem contra os valores constitucionais. Mas permita-me também dar-lhe conta que tem sido feito um percurso muito significativo, desde logo no recrutamento. Veja que nós temos em média 3.000 candidatos e entraram 500 no último concurso, o que significa que tem havido um aperto de regras muito grande em relação à exigência, particularmente no que diz respeito aos direitos, liberdades e garantias. E depois há também planos específicos em curso. Olha, aliás, a IGAI neste momento tem um plano em curso com vários magistrados por todo o país, estava há dias nas regiões autónomas, precisamente de sensibilização e de formação das elites intermédias, das próprias estruturas dirigentes da Polícia de Segurança Pública e da própria Guarda Nacional Republicana, para que cumpram os seus deveres. Deixe-me só esta nota que é importante, de confiança às instituições, porque isto é importante, particularmente para a extrema-direita, que procura aproveitar estes momentos para procurar transmitir a ideia de que os partidos democráticos não defendem a autoridade. Permita-me que lhe dê conta do seguinte: quer com as anteriores direções, direção do PSP e comando da GNR, quer com as atuais, eu quero afirmar que senti na atitude e na responsabilidade de decidir um compromisso inquestionável com a defesa do Estado de Direito, e até mais exigentes do que muitas outras instituições em relação aos deveres que têm aqueles que servem nas forças de segurança. Que balanço faz do longuíssimo processo? Eu vou-lhe pedir para ser curto aqui, porque já estamos bastante adiantados. Que balanço faz do longuíssimo processo de extinção do CEF? Como é que explica a demora e os efeitos brutais que essa demora teve?
Daniel, o objetivo foi garantir como sabe, quando cheguei ao Ministério da Administração Interna... Apanhou o processo a meio. Na meio não. No princípio. Porque tivemos uma crise política e o processo ficou parado. Ou seja, veja, nós não tínhamos um polícia nem um guarda formado para ir para as fronteiras aéreas nem marítimas. Portanto, havia que, por um lado, formar militares da Guarda e polícias da Polícia de Segurança Pública para poderem assumir responsabilidades nas fronteiras aéreas, marítimas e terrestres. Houve que garantir também segurança na transição, na medida em que foi preciso criar no âmbito do SSI, do Sistema de Segurança Interna, uma unidade capaz de fazer interagir todas as bases de informação, quer de cooperação policial nacional, quer de cooperação policial internacional. E houve que depois garantir também a constituição da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, nos termos que nos permite hoje separar as funções policiais. Mas teve efeitos ou não? Das funções. Teve efeitos ou não? Eu diria que teria sido impossível fazer mais célere, garantindo condições de segurança e de confiança no próprio sistema de segurança e de integração. Telefonou para a administração da RTP para protestar por causa de um cartoon. No momento em que falamos tanto da interferência de ministros em empresas do Estado, esta é especialmente preocupante porque é uma empresa que não tutela, a tutela não é sua, saltou por cima do Ministro da Cultura e pôs em causa a independência editorial de um órgão de comunicação social pública, ainda por cima respondendo a protestos ilegítimos contra a liberdade de expressão e de imprensa. Que garantias temos que este telefonema não será um padrão se for Primeiro-Ministro? Daniel, acho que consideraria até isso ofensivo. Não, eu devo dizer que acho bastante preocupante. Mas veja, acho que o telefonema que fez para a RTP é preocupante. Permita-me que dê conta do seguinte. Eu tenho provas na minha vida pessoal de muito tempo de serviço público, do meu compromisso com o valor da liberdade de expressão, que é, aliás, valor fundador das liberdades democráticas e é fundamento do Estado de Direito, é fundamento da nossa condição de liberdade. Aí já falámos o suficiente sobre a liberdade, sobre a forma como concebo a liberdade e, sobretudo, o respeito pela diversidade. Por outro lado, então cartoons muito mais, porque faz parte então de uma expressão artística que não merece, portanto, merece o nosso apreço e a nossa valorização. Fundamentalmente o que fiz foi o seguinte: tendo em conta o que estava a gerar-se no interior das próprias forças de segurança, apenas entendi informar, não para condicionar, mas para informar que poderia haver expressões desse mal-estar nas próprias forças de segurança, para os quais tínhamos que encontrar uma solução de resposta, e a solução de resposta foi-me dada de uma forma muito simples, não tem nada a ver connosco, isto trata-se de questões internacionais, e essa palavra de tranquilidade... Mas mesmo que tivesse a ver... Sim, mas mesmo, com certeza... Mas, a minha questão é... Mas, Daniel... O telefonema de um ministro para um presidente do Conselho de Administração sobre uma questão editorial... Mesmo que telefonasse para Francisco Pedro Balsemão. Daniel, vamos ver o seguinte. Então, numa empresa pública não é um pormenor. Depois tive cuidado de falar com o meu colega também para lhe dar conta de precisamente daquilo que estava... Eu entrevistei-o aqui e não senti que ele tivesse ficado muito confortável. Era uma situação que era larvar. E, portanto, é evidente que se eu tivesse feito a leitura de que essa seria a interpretação, nunca teria feito a chamada. Mesmo do ponto de vista pedagógico para as forças de segurança, o seu telefonema tem um problema, porque lhes diz que a polícia, por uma razão qualquer, está mais protegida da crítica de qualquer outro setor da sociedade portuguesa. A polícia tem que estar sujeita ao escrutínio público. Igual a qualquer outro. Eu diria que até ainda mais... É mais firme porque são armados. Ainda mais exigente, porque é uma força que está armada, e segundo, e porque tem como principal dever a salvaguarda das liberdades fundamentais. Bom, isso é claro. Agora, fundamentalmente a minha preocupação foi... Coloco-se há uma situação larvar que está que pode provocar momentos críticos dentro das próprias instituições, e foi, digamos, no sentido de podermos estar preparados para a importância de sermos capazes de atenuar esse sentimento de injustiça que se estava a fazer sentir dentro das próprias forças. E nunca em condicionar, fosse quem fosse, porque isso não faz parte da minha forma de ser, da minha forma de estar na vida. Mas condiciona, fora é uma forma de condicionamento. Tanto mais que o cartoon já tinha sido exibido no Festival de Jovens. Não poderia deixar, já estava. Não sei, foi sobretudo, temos que estar preparados para sermos capazes de gerir esta situação, que ela pode ser sensível.
Tanto mais que ela seria sensível, como se viu logo... Transmitiu o incómodo da polícia ao Presidente do Conselho de Administração sobretudo o sentimento de injustiça que se estava a sentir dentro das próprias forças e o que isso poderia significar. Agora, para mim essa questão está esclarecida, do meu ponto de vista está esclarecido, e depois tive também o cuidado de explicar ao meu colega porque a situação que estava a gerar-se e a necessidade de podermos, digamos, tranquilizar, porque como se vê, o próprio houve quem logo procurasse aproveitar essa fragilidade para tentar... A polícia não pode ser tranquilizada dizendo que o cartoon não era sobre vocês. E permita-me não há uma forma de tranquilizar. E permita-me dizer-lhe aquilo que eu nunca disse publicamente. Do meu ponto de vista, embora gostem da autonomia institucional, gostam da autonomia e também a mesma responsabilidade, por mim, nem a GNR nem a PSP tenham apresentado queixa. E devo dizer que os sensibilizei a entender manter essa autonomia no cumprimento dos seus deveres, entender também que tinham esse dever para com as próprias forças, mas entendi que não deviam ter formulado essa queixa. Não é só não deviam. E portanto, mas é para dar conta da sensibilidade, mas a questão é que temos forças que supostamente garantem a nossa liberdade a apresentar queixa contra a liberdade dos outros, mas não são forças quaisquer. Veja, mas eu queria aqui dar esta garantia, que é a mais importante garantia. As forças de segurança que tenho tido a honra de tutelar são forças de segurança que têm um compromisso profundo ao nível das suas direções com as liberdades, com os direitos, com as garantias. Mas também têm a noção de que vivemos tempos em que há quem procura aproveitar esses momentos para precisamente conseguirem alcançar aquilo que há pouco era a sua preocupação quando fez a pergunta sobre precisamente o modo como a extrema-direita não podemos normalizar coisas que elas querem que sejam normalizadas. Votou contra a legalização da eutanásia e a lamentação da eutanásia. Pretende levar o Partido Socialista na regulamentação ou no que vier a seguir, não digo reverter a sua posição, espelhar a sua posição e tornar, falando da matriz do Partido Socialista, o Partido Socialista mais conservador do que é a sua matriz neste e noutros assuntos, ou é uma questão que vê como estritamente pessoal? Não pretendo reabrir o assunto, é um assunto sobre o qual está decidido, é uma matéria de natureza pessoal e de consciência pessoal. A legislação do Estado nunca é uma questão pessoal, é uma questão política. Como aliás foi adotada em sede de grupo parlamentar, permitam-me que em todas as outras matérias votei sempre favoravelmente. Na interrupção voluntária da gravidez, nos termos em que foi feita, fui a favor. Votei a favor de outros temas que são considerados temas de disrupção no quadro dos valores. Nesse tema tive essa posição, e que aliás esclareci num artigo que editei no Público, é público, portanto está ao dispor de todos, está ao dispor de todos. Fundamentalmente aquilo que entendi, compreendendo que o humanismo que os meus camaradas de bancada defenderam, na minha leitura eu entendo que todo o esforço da sociedade deve ser feito para procurar reverter uma vontade, e hoje a tecnologia permite-nos demonstrar também que muitas das vezes é possível reverter essa vontade. E portanto trata-se de uma posição muito pessoal que não significa colocar em causa aquilo que foi a decisão de uma expressiva maioria no Partido Socialista. Muito obrigado por ter aceitado esta maratona. Muito obrigado. Nós regressamos, na realidade não regressamos, porque ao mesmo tempo sairá a entrevista com o outro candidato, Pedro Nuno Santos, à liderança do Partido Socialista. Portanto, até já. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.